Esta é a impressão intangível. Aqui, uma vez mais, em comunhão com a fonte inesgotável de energia. Hoje quero falar-vos de pessoas empáticas. Quem são elas? Quais as suas características? O que é que isto significa? E de uma forma muito simples, ser empático é a capacidade de perceber e ser afetado pelas energias das outras pessoas. Sabem aquelas pessoas que entram numa sala e conseguem percepcionar a energia dominante daquele ambiente? Se é boa, elas sentem-se bem. Se a energia é densa, elas são afetadas por essa energia até o ponto em que se podem sentir até fisicamente mal, sem explicação aparente. Ou que quando estão a conversar com alguém, conseguem percepcionar como é que aquela pessoa se está a sentir, mesmo que ela diga algo contrário a isso. Isto é ser empático. É isto que é sentir a energia dos outros e que muitas vezes afeta a própria energia da pessoa que é empática. Esta é uma capacidade que é inata, não é aprendida. Claro que todos nós temos esta capacidade da empatia, mas existem pessoas em que esta capacidade é mais flagrante, é mais visível, se assim o quisermos dizer. É mais até dominante. É algo que elas não aprenderam, não desenvolveram conscientemente. É algo que sempre fez parte da totalidade de quem elas são. E por isso elas, de facto, acabam por ser esponjas do ambiente em que vão. Acabam por percepcionar muitas coisas que passam despercebidas à maioria das pessoas. E esta percepção pode não ser só de pessoas do plano físico, pessoas encarnadas. Pode também ser de pessoas desencarnadas, de espíritos que estão naquele ambiente ou que estão à sua volta. Elas conseguem percepcionar energias do plano físico, de pessoas do plano físico, e também são sensíveis a impulsos espirituais. Mas eu hoje vou falar especificamente em 8 características das pessoas empáticas. A primeira característica é que estas pessoas são excelentes ouvintes. Elas ouvem o outro incondicionalmente. Porque muitos de nós, às vezes, estamos a ouvir o outro falar, mas estamos perdidos nos nossos próprios pensamentos. E, portanto, não estamos a ouvir o que o outro está a dizer. Ou até às vezes estamos a ouvir o outro, mas estamos a julgar aquilo que ele está a dizer, ou aquilo que ele fez, ou enfim. Estamos não a ouvir o outro, mas a ouvir o nosso próprio diálogo interno. E os empáticos ouvem incondicionalmente. Já estiveram com alguém em que sentiram que vocês eram a pessoa mais importante do universo naquele momento? Sem dúvida que essa era uma pessoa empática, porque ela estava a ouvir-vos. E naquele momento não existia algo mais importante para ela do que aquilo que vocês estavam a dizer. É isto que é ser empático. É escutar ativamente o outro. Sem o diálogo interno da mente. A segunda característica tem a ver com a curiosidade. E está ligada à primeira que eu falei. Porque é a curiosidade natural pelo outro. É de entender melhor o outro. É de fazer questões no sentido de entender a totalidade de quem o outro é. Porque nós não carregamos as certezas absolutas
de tudo e nem sabemos o que o outro passou, está a passar e qual a sua perspectiva em relação às coisas. E por isso esta curiosidade é para conseguir entender melhor as motivações do outro, a perspectiva do outro, para de certa forma poder ajudá-lo, se for o caso, ou para poder conseguir entrar um pouco no mundo do outro de forma a que se estabeleça uma conexão e um diálogo que é sincero. Daí que os empáticos questionam muito o outro, mas questionam no sentido de compreenderem a natureza do outro, para poderem estar mais conectados com a pessoa que têm à sua frente. A terceira característica é a comunicação. Os empáticos são comunicadores natos. Mas aqui comunicação não significa que as pessoas falem muito. Basta às vezes dizer a coisa certa. E a coisa certa é dizer aquilo que o outro está a precisar ouvir. E como os empáticos têm esta conexão natural com os outros e conseguem ouvir os outros, conseguem entender melhor o outro, elas muitas vezes dizem coisas que conectam com outra pessoa. Já aconteceu alguém dizer-vos uma coisa em que vocês pensaram, esta é a mensagem que eu precisava de ouvir. É aquele momento do uau, eu nunca tinha pensado nisto. Mas que vai ao encontro daquilo que vocês procuram. Imaginem num momento em que estão à procura de uma resposta para algo e estão indecisos e não sabem muito bem o que fazer, e surge alguém e diz algo que faz todo o sentido e que traz a clarividência necessária para que vocês resolvam os vossos problemas. Talvez não problemas, mas para que tomem a decisão naquele momento. Ou para que façam algo que esteja em conexão com aquilo que acreditam. Daí que comunicação não é a quantidade da comunicação, é a qualidade da comunicação. É aquilo que é dito, se é de facto relevante ou não para vocês. E é esta capacidade de conectar com o outro que leva a que existam estas comunicações relevantes. A quarta característica é a fadiga constante. Como eu falei anteriormente, estas pessoas captam as energias dos outros, dos ambientes que as rodeiam. E esta fadiga muitas vezes é relacionada com o facto de elas absorverem muita energia para elas próprias, que não é delas, é dos outros, mas que elas não conseguem gerir essa energia e por isso sentem-se muito frequentemente cansadas, principalmente quando estão em ambientes densos. Daí que não é surpreendente que muitas pessoas empáticas procurem conhecer-se melhor, aprofundar mais esta questão energética. Por isso acabam muitas vezes por fazer cursos de healing, reiki e terapias complementares para conseguirem entender melhor estas coisas e para aprenderem formas de se limpar energeticamente, uma vez que se sentem muito sobrecarregadas, porque aí está, elas atuam como esponjas, elas absorvem tudo. Não significa que o facto de fazerem cursos como Reiki e outros, que elas não estejam sensíveis. Bem, pelo contrário, elas ficam ainda mais sensíveis. Essa sensibilidade é apurada. Mas elas encontram uma maneira de também se autocurarem, se limparem energeticamente. Daí que elas fazem meditação e encontram formas de se limparem energeticamente para estarem o mais equilibradas possível em todos os aspectos da sua vida, claramente. Elas também sentem, e esta é a quinta característica, elas sentem uma grande necessidade de estarem sós.
Porque aí está, é este espaço que elas necessitam para se reequilibrar, se reenergizar. E por isso elas precisam desse espaço, de estarem sós consigo próprias, para sentirem a sua própria energia, para se conectarem com a energia maior. Mas em última instância é mais para estarem consigo próprias. E elas são empáticas porque elas também tentam conhecer-se, aprofundar o conhecimento de si próprias. E como elas são fascinadas pelo autoconhecimento, também vão ser fascinadas pelo outro e pelo processo dos outros. E por aquilo que os outros estão a passar e pelas suas aprendizagens. Aliás, ninguém pode fazer algo com os outros, ou dificilmente vai fazer algo com os outros, que não faz consigo próprio. Isto pode parecer muito clichê, mas assim é, porque estas pessoas vão ser pessoas fascinadas por si próprias e por se autoconhecerem. E esse mesmo fascínio vai ser transferido para os outros também. Elas vão sentir esse fascínio por, de facto, conhecer melhor os outros. E daí que essa característica é também bastante flagrante nelas. A sexta característica é algo que também tem tudo a ver com a empatia, que é que estas pessoas amam a natureza e amam os animais. Por isso, uma vez mais, não será surpreendente que as pessoas empáticas sejam vegetarianas. Porque aí está, elas respeitam nem só o outro, a individualidade de cada um, mas também o ambiente que as rodeia. Assim como todas as formas de vida. Daí que elas acabam por conscientemente tomar a decisão de deixar de consumir produtos que impliquem o sofrimento de seres vivos. Daí que elas tomam decisões conscientes nesse sentido, baseado nessa questão de empatia, de respeito por tudo aquilo que as rodeia. E por isso é que é muito comum encontrar pessoas empáticas que tenham hábitos alimentares e hábitos de vida que estejam em consonância com a natureza, ou que pelo menos não prejudiquem de certa maneira a natureza. Uma das coisas também, que é uma das características e que vai um pouco ao encontro daquilo que eu já falei, é a questão de as pessoas captarem emoções dos outros e até mesmo questões físicas. Imaginem num lugar em que está alguém que está com muita dor de cabeça. Elas muitas vezes captam isso para elas próprias e pensam que essa dor de cabeça é delas, mas não é. Ou há alguma dor física que não é. Há muitas pessoas que experienciam isto. Estão num determinado ambiente e sentem algo físico e quando saem daquele ambiente estão ótimas. É como se nada tivesse acontecido. Assim como emoções. Elas de repente entram num ambiente e sentem-se muito depressivas, sentem-se muito cansadas e não conseguem explicar porque é que isto acontece. Aí está. Elas estão a captar energias dos outros. De pessoas ou de, enfim, de espíritos que estejam naquele ambiente. Uma outra característica é estas são pessoas que se questionam. Elas não têm nada como um dado adquirido que simplesmente não é sujeito de questionamento. Elas questionam aquilo que as rodeia. Elas questionam aquilo que os outros dizem. Não no sentido de crítica, mas no sentido de tentar aprofundar o motivo pelo qual elas fazem determinadas coisas. É porque elas sentem que têm que fazê-lo, ou porque alguém disse, ou elas foram ensinadas que essa é a maneira de fazer. Elas inclusive questionam-se a elas próprias, questionam as suas crenças, questionam porque é que fazem determinadas coisas, questionam as suas perspectivas.
E, portanto, são pessoas que elas, por justamente terem esta capacidade de empatia com os outros e com aquele que as rodeia, elas vão mudar a sua perspectiva regularmente. Mas isto não significa que elas sejam falsas ou que estejam simplesmente a demonstrar algo que não são. Não, elas são pessoas que têm a mente aberta. E por isso não há só uma perspectiva válida. Existem várias perspectivas válidas para o mesmo assunto. Daí que elas entendem isso e não são fechadas no sentido de pensar, não, aquilo que eu acredito é o que está certo. Há uma imagem que é bem ilustrativa disto, que é duas pessoas, uma no lado esquerdo, outra no lado direito, e tem um número no chão. E uma vê um 6 e a outra vê um 9. Ambas estão corretas. Aqui o que muda é a perspectiva, porque elas estão em lugares opostos. Assim é na vida. Existem muitas pessoas que de facto veem coisas de acordo com a sua perspectiva e de acordo com o seu posicionamento naquele momento. E que está certo. Mas o outro, por estar num posicionamento diferente, acredita que o outro está errado. Ou seja, este é o início de muitas vezes discussões e até mesmo guerras que não fazem sentido justamente porque muitas vezes ambos estão certos, só que não conseguem ver a perspectiva do outro. Mas nisto os empáticos são mestres em ver o lado dos outros. Para terminar, uma das coisas que eu quero falar sobre os empáticos é que eles conseguem ler os outros mesmo sem que eles falem. E isto eu já falei um pouco anteriormente, que é, antes mesmo que os outros falem, o empático já conectou com aquela pessoa, no sentido de entender o que é que ela está a passar. E mesmo que a pessoa diga que está tudo bem, que ela está tranquila, que ela está em paz, o empático consegue captar que ela não está tão bem quanto aquilo que diz. Ou que se calhar existem situações que ela está a ocultar e que ele já sentiu, mas que claro não vai exteriorizar. Ou até que existem situações em que a pessoa diz algo ao empático e ele já sabia. Ela só vai confirmar aquilo que ele já sabia a priori. Por isso estas são algumas das características das pessoas empáticas. Como eu disse anteriormente, todos nós somos empáticos, embora uns tenham esta qualidade, esta capacidade mais desenvolvida que os outros. Não no sentido em que elas desenvolveram conscientemente, mas porque é algo que já nasceu com elas. Elas são empáticos naturais. E é sempre bom ter a consciência do que é que das características dos empáticos. Se tens todas estas características, ou a maioria destas características que eu falei, és com certeza uma pessoa empática inata. Se tens algumas é porque tens de facto a capacidade da empatia, mas não é algo que seja muito flagrante em ti. Em qualquer dos casos, está tudo bem. Esta foi, uma vez mais, a impressão intangível aqui, em comunhão com a fonte inesgotável de energia. Gratidão por assistirem aos vídeos.